hashtag 049, Apocalipse, estudando as profecias. Estamos aqui no capítulo 4, versículos de 6 a 11. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um novilho. Outros traduzem semelhante a um bezerro, o segundo animal, né? Tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando os animais davam glória, honra e ação de graça, os 24 anciãos se prostraram diante do que estava sobre o trono e adoravam o que vive por todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és tu, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Por tua vontade santa é que foram criadas todas as coisas. E agora nós vamos aos símbolos. Por exemplo, mar de vidro. Mar de vidro não composto de vidro, mas numa ampla superfície que parecia vidro, como fala sobre isso Leonard Bloomfield, transparente, brilhante, e esta ideia é levada ainda mais longe, pela sua semelhança com o cristal. A posição deste mar não apresenta analogia com a bacia do antigo serviço típico, e ele pode se estender por debaixo do trono, e todo o seu fundamento, e mais ainda, da própria cidade. Deve ele apresentar-se no capítulo 15, como vamos ver no versículo 2, ou no local onde os vencedores, no estático júbilo de vitória final, estarão em breve com o nosso Senhor Jesus, o Mestre Jesus. Então isso nós vamos ver lá na frente, no capítulo 15. E esses 4 animais? 4 animais, para nós, é a tradução mais corrente, mas aqui, para nós, muito ingênua, porque a palavra grega, no grego original, significa criaturas vivas, e não animais. 4 criaturas vivas, não animais. Os homens já são tão animais, para que mais animalidade, né? Portanto, a propriedade desta correção, naturalmente, é feita mesmo pelos bons comentadores, né? Estudiosos do Apocalipse, que não aceitam, não 4 animais, mas seres vivos. A palavra é muito diferente da usada para designar os animais proféticos do capítulo 13 e seguintes, aí já é outra coisa. Devemos acreditar que Leonard Bloomfield, um estudioso do Apocalipse, né, da Escritura Sagrada, apresenta alguns exemplos em que significa não apenas criaturas, mas até um ser humano. Especialmente no exemplo de Origens de Alexandria, né, que viveu entre o ano 185 e 254 desta era. Um estudioso
da Sagrada Escritura também, teólogo, filósofo, exegeta bíblico, né, cristão, que usava referindo-se ao Senhor Jesus. No caso, mas não vamos chegar tanto aqui. Peraí. Outro simbolismo é encontrado por Ezequiel. Né? Ezequiel faz a seguinte comparação. As qualidades significadas pelos símbolos são força, perseverança, razão e rapidez. Então, força ser representada pelo leão, ou o leão representando a força. O novilho representando a perseverança. O homem representando a razão. E a águia representando a rapidez. Então, essa é na visão de Ezequiel, a comparação que ele faz. O profeta Ezequiel. Então, força de atenção e perseverança em levar avante o cumprimento do dever, a razão para compreender a divina vontade e a rapidez para obedecer. Bom, estes seres vivos estão ainda mais intimamente relacionados com o trono do que os 24 anciãos, estando os mesmos representados como se encontrando no meio e em volta dele o trono. Então vamos registrar essa informação aí. Como os cristãos, ou melhor, como os anciãos, estes, no seu cântico ao Cordeiro de Deus, dão-lhe louvor pelo fato de tê-los remido do planeta Terra, da provação terrena, que todos nós estamos enfrentando, né, agora, pertence, portanto, ao mesmo grupo que representa uma parte da grande multidão de cristãos, que, como já foi descrito, principalmente sobre observações do capítulo 4, foram levados ao cativeiro e do cativeiro da morte foram levados para o alto. Acerca do objetivo da sua redenção, nós vamos comentar quando estivermos estudando o capítulo 5 do Apocalipse, a partir do versículo 8. E no que diz, e não descansam da glória, em dar glória a Deus, dizendo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nenhum cântico mais sublime saiu dos lábios dos homens e repetem dia e noite continuamente, significando nestes termos apenas o modo como o tempo ali é computado, porque não pode haver noite onde está o trono de Deus, onde há luz não há treva. Nós, mortais, nos cansamos com a repetição de tudo neste mundo e vemos a bondade e misericórdia de Deus. Somos tentados, às vezes, a calar. E para quê? A gente costuma dizer, já falei muito, estou cansado, vou pendurar a chuteira, vou parar de tentar ajudar as pessoas a entender as coisas. Podemos aprender uma proveitosa lição aqui, né? Com esses santos celestiais que não se cansam de dia e de noite de repetir sem cessar. Então, vamos fazer aqui aquela repetição para entender melhor o significado disso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, para que essas palavras nunca envelheçam, porque seus corações, nossos corações, estão sempre repletos de sentimentos de sua bondade, do seu infinito amor. Quem se cansará de louvar o Criador de todos os seres e de todas as coisas? Quem?